Olá, amigos do programa Globalizando. Estamos iniciando mais um programa especial para você. Muito obrigado porque você está conosco aqui no programa Globalizando de hoje. A você que está nos acompanhando pela Rádio Nama FM 105.5, você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, pela nossa live, você que está nos ouvindo nas nossas várias plataformas de podcast, Apple Podcast e também no Deezer, está nos acompanhando no Spotify, no Google Podcast. Muito obrigado porque você já faz desse programa um momento para compreender um pouco mais temáticas internacionais e suas interfaces locais e regionais. Obrigado também a você que vai socializar conosco nas nossas redes sociais. Eu sou o professor Mário Tito, coordeno esse projeto de extensão que é do curso de Relações Internacionais. Nós estamos há 8 anos no ar como um programa da Rádio Nama, sempre discutindo esses temas internacionais. E hoje nós temos um programa todo diferente, é um programa maravilhoso, que foi maravilhoso de produzir, um programa sensacional para poder a gente conversar hoje. Nós vamos falar no programa de hoje sobre a questão do idioma francês, mas mais do que isso, vamos falar do francês na diplomacia e nas relações internacionais. Vai ser um programa sensacional. E antes de eu apresentar quem vai fazer o programa comigo, eu quero dar as boas-vindas para a queridíssima professora Dalva Lima. Ela é pós-graduada em português, língua estrangeira, segunda pela Universidade Federal do Pará, é pós-graduada em docência do ensino superior na UNAMA, graduada em letras, habilitação em língua portuguesa pela Universidade Federal do Pará, graduada em letras em língua francesa também pela UFPA, atuou como professora assistente da língua portuguesa para estrangeiros lá na Guiana Francesa, foi professora substituta da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará e atualmente professora da Universidade da Amazônia, em especial do curso de Relações Internacionais. Professora Dalva, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Tito. Vai ser um prazer conversar sobre a língua francesa nas relações internacionais e na diplomacia. Legal, então a professora Dalva vai estar conosco e você sabe que eu não faço o programa sozinho, a gente tem sempre o aporte luxuoso de acadêmicos e acadêmicas de relações internacionais aqui da Universidade da Amazônia. Quero dar as boas-vindas, há muito tempo que a gente não recebia aqui para fazer o programa, a acadêmica do 7º semestre, Érica Nascimento. Tudo bem, Érica? Tudo bem, professor Mário Tito? Boa tarde, professora Dalva, Cauene, Carol, a todos que estão nos assistindo. Gostaria de convidá-los também para nos seguir no Twitter, que é o @pglobalizando. Se vocês quiserem, também podem mandar as perguntas por lá. E é isso. Legal, Érica, seja bem-vinda à apresentação do programa de hoje. Também, continuando no 7º semestre, estamos recebendo a líder da equipe de mídia do Globalizando, acadêmica do 7º semestre, Cauene Biapina. Tudo bem, Cauene? Tudo ótimo, professor. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Um prazer ter a professora Dalva aqui com a gente. E quem tiver dúvida, quem tiver alguma pergunta, pode mandar para o nosso Twitter, @pglobalizando. A gente vai tentar responder vocês aqui. Legal, Cauene, seja bem-vinda. E completando o nosso time de apresentadoras do programa de hoje está a internacionalista Carol Nascimento. A Carol é a coordenadora geral do programa Globalizando. Carol, bem-vinda. Olá, professor Mário Tito, boa tarde. Boa tarde, professora Dalva, as minhas amigas daqui do curso de Relações Internacionais. E a você que está nos acompanhando nesse programa que é super especial. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar para a gente também pelo nosso Instagram, @programa Globalizando, ou pode comentar aqui embaixo na live que a gente vai responder para você durante o programa. Muito legal, Carol. Olha só, quero logo começar dizendo o seguinte, vou dizer assim, a Érica é apaixonada pela França, a Cauene também é apaixonada pela França, inclusive uma das simulações da Naciono já representou a França. A Carol já morou lá no Canadá, está lá atrás a bandeira do Canadá, né? E a professora Dalva está com uma bandeira da França lá atrás. Professora Dalva, é um prazer sempre falar dessa paixão que é a França, não é isso? Sem dúvida nenhuma. A língua francesa sempre foi uma paixão para mim, uma descoberta, uma feliz descoberta que eu tive na universidade, e desde o primeiro contato que eu tive com ela, foi paixão, foi amor à primeira vista.
Legal, então, é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, um tema leve, gostoso, e olha, eu tô até imaginando como é que vai ser a playlist desse programa com essas músicas sensacionais da França, né? Então, bora lá, vamos começar o programa. Sérgio, nós temos que mudar aqui o nosso cronograma, né? Tem pergunta ao vivo chegando nesse momento para a professora Dalva, vamos ver, então, vamos lá. Tiago Caleron, então, está sendo recebido nesse instante aqui no nosso programa. O Tiago Caleron, ele é um acadêmico do 3º semestre. Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso programa, você que vai apresentar sua pergunta agora para a professora Dalva. Bom, boa tarde, é sempre um prazer estar presente, minha segunda ocasião no caso. Me desculpe por qualquer eventualidade, porque eu não tenho câmera no meu computador, então eu estou usando o telefone. Começando, professora Dalva, eu gostaria de abordar o seguinte. Eu não consigo entender, a internet, a ligação está entrecortada, a pergunta. Em quesito histórico, ela não tem uma perspectiva. Nós estamos com um pouco de problema, viu, Tiago? Nós estamos com um problema da tua recepção da internet. Enquanto isso, enquanto o Tiago vai chegar daqui a pouco, vamos só, antes de começar a pergunta, a gente faz sempre uma viagem pelo mundo da notícia. E aí a gente foi procurar, nossa produção foi procurar notícias a respeito do tema. Érica, você pode logo adiantar, então, qual é a primeira notícia do nosso programa de hoje? Com certeza, professor. Eu encontrei aqui uma notícia do jornal Correio Brasiliense, que diz que a Embaixada da França e do México no Brasil promovem um evento dedicado às mulheres na política. É um evento em que lideranças brasileiras e francesas vão debater acerca dos desafios do mundo político, sobretudo em relação à igualdade de gênero, tanto no Brasil quanto na França. Interessante, né? Muito interessante, Cauene. Agora é com você. Eu acho muito interessante essa notícia, porque a gente consegue perceber que a França, o idioma francês, teve um papel muito, muito interessante, principalmente durante a colonização no Brasil, né? Ela teve uma influência muito grande na formação das elites brasileiras, na literatura, nos valores culturais, sociais e políticos, e principalmente na diplomacia, ela tem uma influência muito, muito grande. Eu acho que um bom exemplo disso é o concurso, por exemplo, do Itamaraty, que um dos requisitos é o francês, né, para poder ser diplomata. E, por exemplo, na ONU, o francês é uma língua oficial, na União Europeia, então tem esse valor muito grande a nível internacional, principalmente na diplomacia. Professora Dalva, aí vem a questão interessante em cima do que a Cauene e a Érica falaram. Hoje o francês ele é muito importante para as relações internacionais e para a diplomacia, né? Você percebe que o francês vai te permitir também traçar relações internacionais, né? Sim, sem dúvida. Na ONU ele é a segunda língua oficial, na verdade, né? E a quarta língua mais falada no mundo. Então, falar o francês, falar a língua francesa, ela te abre, além de portas, abre em algumas ocasiões portas e janelas, né? Sobretudo na área acadêmica, em que algumas universidades são ofertadas vagas, diversos tipos de bolsas, desde as integrais e as parciais, oferecidas pela Embaixada da França ou por outros órgãos oficiais franceses, e essas vagas sobram. E no início dos anos 2000, eram cerca de 10 vagas, falando especificamente de letras. Eram 10 vagas para a Amazônia. Hoje já são 2 vagas para a Amazônia inteira. Então, com relação a relações internacionais, existem no site da Embaixada da França, no site Campus France, oportunidades, basta o interessado ficar ligado nas informações que tem lá. Oportunidades tem sempre. Dalva, e aí entra uma questão interessante. As pessoas às vezes me perguntam, o senhor é coordenador do curso de RI, como é que é o estudo do francês em relações internacionais? E você que é professora da disciplina pode dizer, né? Ele tem um papel importante nessa formação, né? Sim, a língua francesa, como também os outros idiomas que a gente tem na nossa matriz curricular, eles trabalham de forma interdisciplinar, quase transdisciplinar.
sempre associando o aprendizado do idioma com textos de outras disciplinas, e textos atuais, vídeos atuais, para aproximar, digamos assim, não deixar o fato de muitos alunos não conhecerem a língua francesa, deixar a língua francesa ali naquele campo do abstrato, no sentido de para que eu vou usar isso? Na verdade, há possibilidade de uso dentro do próprio curso. Isso é interessante, porque coloca que o aluno que vai entrar em relações internacionais, ele precisa também se aproximar de textos, etc e tal. Eu não sei, Carol, você morou no Canadá, você foi lá também, efetivamente, lá é um país de dois idiomas, né? Como é que você sente a importância do francês lá no Canadá? Então, professor, apesar de ter algumas regiões onde o francês é mais dominante do que o inglês, né? Temos aí Quebec, Montreal, mas mesmo assim a gente percebe quanto as duas línguas elas são empregadas com a mesma importância nas escolas, né? Então, mesmo numa região predominantemente da língua inglesa, você aprende na escola, tem disciplinas, matemática, história, geografia em francês, para já ter o contato, independente dessa predominância ou não, né? Porque legal, olha... Desculpa, não. Porque, na verdade, o que existe lá é uma política educacional bilíngue, o que não ocorre no Brasil. Nossa política educacional, ela não é bilíngue, ela não foca o aprendizado de uma segunda língua como falantes. O que nós temos aprendido nas escolas, sejam públicas ou privadas, a não ser as mais recentes, que adotam no seu projeto político-pedagógico o bilinguismo, mas o que nós temos visto é só aprender ali a gramática de determinado idioma, a compreensão escrita, e não o bilinguismo mesmo, falar a língua. Legal, olha, nós já estamos com o sinal restabelecido com o Tiago Calerron. Ele vai, então, nessa oportunidade, apresentar a sua pergunta para a professora Dalva. Tiago, com você. Bom, bora tentar de novo. Estão me ouvindo perfeitamente? Sim, tranquilo. Sim. Certo. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Dalva. Minha pergunta ela é muito mais... ela é objetiva, mas em um caráter muito mais histórico. Por exemplo, quando a gente compara a França mediante a outras potências europeias no quesito histórico, a gente vê que ela não tem uma relevância, ou não teve uma relevância tão grande igual, por exemplo, Portugal e Espanha no século XVI, devido às grandes navegações, Inglaterra no século XVIII com a primeira Revolução Industrial, a própria Alemanha no século XX como uma grande protagonista das grandes guerras. Porém, a França, ela sempre manteve uma constância no sistema internacional, e devido a isso, o francês tornou-se altamente relevante. Na minha opinião, por exemplo, das quatro línguas que os internacionalistas são obrigados a compreender, que no caso é o inglês e o... Nós estamos de novo com um problema na conexão, mas aí acho que deu para entender um pouco o que ele quer dizer, né? Pelo que dá para entender, quer saber assim, qual é a relevância, né, da língua francesa no sistema internacional, é isso, né? De alguma forma, apesar de que a França nem aparece entre as grandes potências, mas tem uma influência muito grande. Na verdade, quando o Tiago falou assim, nós temos referência de Portugal e Espanha na história, porque no Brasil nós estudamos as grandes navegações do ponto de vista de Portugal e Espanha, da Península Ibérica, mas no mesmo período também a França corria atrás. E antes disso, a influência da língua francesa, a influência da França, historicamente falando, o primeiro momento de internacionalização da língua francesa ocorreu no ano 1000, para ser mais exato, no ano 1066, com a conquista da Inglaterra pela Normandia, que a partir dali foi utilizado o francês, tudo que era nobre estava relacionado à língua francesa. Tanto que alguns czares russos falavam francês. Então, ali a língua francesa acabou se tornando a língua universal, digamos assim, da nobreza. O Dom João e a família real vieram para o Brasil por uma ameaça de Napoleão. Então, não quer dizer que a França não estava ali no meio das grandes navegações. Sim, estava, mas ela estava de outra forma.
Né? Então, só que no Brasil a gente não estuda esse lado. É interessante que aqui do lado mesmo, aqui mesmo do lado, nós tivemos uma grande construção de um ideário, de uma cidade focada no pensamento francês, que foi São Luís. Né? São Luís, ela foi criada pelos franceses, né? Foi criada, algumas ruas de São Luís ainda têm um nome em referência a esse histórico, essa herança francesa. Ainda está, Delatouche, por exemplo, tem ruas, escolas, né, com esse nome, mas a gente não vai muito longe aqui, né, e a gente tem Cametá, que também sofreu influência, não foi construída por franceses, mas como ela está geograficamente situada num ponto estratégico ali da embocadura do Rio Amazonas, ela também foi invadida, teve viveram ali por algum tempo os franceses até serem expulsos pela coroa portuguesa. Então, não é que a França ela se ocupou mais em ocupar espaços no continente africano, e aí é toda uma outra trajetória no continente africano e na América do Norte, tal qual a Carolina citou aí, o Canadá, Saint-Pierre-et-Miquelon, Quebec, então, pouco na América. Muito bem, quem está com a gente hoje é a professora Dalva Lima. Estamos falando da importância do idioma francês nas relações internacionais, na diplomacia e na construção do sistema internacional. Tem gente que está comentando o nosso programa. Então, Sérgio, põe para a gente aí quais são os comentários. A Paula Castro está dizendo excelente temática com uma convidada mais especial. Obrigado, Paula. Tem também a Larissa Schoenberger, que está dizendo, estava ansiosa por esse programa. Parabéns à equipe pelo programa, maravilhosa convidada, a professora Dalva, muitos beijos para a professora. E o Rainan está dizendo o seguinte, no Canadá, inclusive, até o primeiro-ministro dialoga com a população canadense nos 2 idiomas, o Rainan está colocando. É interessante isso, né, Dalva? Ele precisa trabalhar nesse bilinguismo, né? Sim, o Trudeau, por exemplo, na conta do Twitter dele, ele coloca sempre em inglês e francês. E quem tiver curiosidade, claro, né, se você assiste um programa via internet da televisão canadense, a facilidade com que eles passam do inglês para o francês é no estalo, no meio, assim, da conversa eles passam do francês para o inglês. Dependendo da região, o francês é muito mais forte do que o inglês e vice-versa. Muito bem. Érica Nascimento tem pergunta chegando, agora é sua vez, tá bom? Sim, professor, tem uma pergunta aqui no nosso Twitter, da Érica Rodrigues. Ela diz o seguinte, professora Dalva, ela quer saber, atualmente, como se estabelece o relacionamento da França com as suas colônias? O que a senhora tem a nos dizer? Primeiro que a França não tem colônia. A França não possui colônias, o que ela possui são ex-colônias, assim como Portugal, tinha, etc. Depende, na verdade, né? Porque se a gente for falar ali, a França, ela tem 2 períodos ali, que vai até 1960, 1964, se não me engano, em que a última colônia dela, a segunda parte do imperialismo, foi com a perda da Indochina e da Argélia. Né? Então, o que ela tem hoje não são colônias, se a gente estiver falando de ex-colônias, nós estamos falando de territórios ultramarinos e de departamentos ultramarinos, que funcionam mais ou menos como estados, os estados brasileiros para a República Brasileira, mas também, agora, se estiver falando com relação às colônias, sobretudo do continente africano, depende muito da relação, né? Depende muito do país. Eu vou tomar como exemplo agora a situação do Senegal. No Senegal está tendo uma grande discussão, protestos para tudo quanto é lado, porque o líder da oposição, Ousmane, o nome dele, ganhou as eleições democraticamente, mas o presidente não quer largar o poder. Né? É algo semelhante ao que aconteceu lá nos Estados Unidos. Mas o discurso dele, do Ousmane, do candidato que ganhou, além de ser aquilo que a gente já conhece, anticorrupção, várias outras coisas pelo qual o país está passando, era também anti-França. Porque a França ela exerce politicamente uma influência muito, muito grande em decisões comerciais, por exemplo, e qualquer outro tipo de política, também econômica. Em 2019,
2019, por exemplo, saiu nas mídias, sobretudo africanas, nas mídias do continente africano, que a França cobrava uma taxa de ex-colônias. Então, cobrava uma taxa sobre as suas ex-colônias em cima das suas reservas cambiais. Então, esses países africanos, aí vou citar 14 países, né, são 14 países, depositavam suas reservas cambiais num banco em Paris, na França, e só poderiam usar 15% desse dinheiro, de suas reservas. Caramba. E se usassem mais, pagavam uma taxa. Então, dependendo do país, é bem tensa a relação. Muito bem, nós estamos conversando aqui no programa Globalizando com a professora Dalva Lima. Ela é também professora do curso de Relações Internacionais de francês. No curso de Relações Internacionais nós temos uma introdução ao francês e depois o francês aplicado. É muito interessante porque, além de você estudar um pouco do idioma também, você vai fazendo essas interfaces, essas transdisciplinaridades. Então, se você está se interessando por relações internacionais, saiba que o francês é sensacional. Tem comentário, né, Sérgio, chegando? O Eduardo Oliveira está dizendo o seguinte: sempre ligado no Globalizando. Professora Dalva e equipe dando um show. Parabéns em especial à estreante Érica, equipe de conteúdo orgulhosa. Ok, ótimo, Eduardo, obrigado. E a propósito disso, Cauene, temos notícia. A gente foi atrás de notícias e tem notícias chegando, não é isso? É isso aí, professor. A gente tem uma notícia aqui do portal Portugal Digital, né, de Portugal. Ele diz o seguinte, que o presidente Macron, ele facilita esse acesso a arquivos relacionados à guerra da Argélia. Esse ato aconteceu, né, ocorreu após o reconhecimento de que houve tortura e assassinato do dirigente argelino Ali Boudmengel durante a guerra. E agora, para complementar um pouquinho a nossa discussão, a gente volta um pouco para falar justamente do colonialismo francês, que a gente estava comentando há pouco, e a partir dele, a língua francesa se fez presente em diversos lugares no mundo, como aqui nas Américas, onde a professora Dalva estava comentando, no continente africano e também no sudeste asiático. E nesse sentido, o idioma recebeu reconhecimento internacional durante o reinado de Luís XIV. Porém, na África, a contínua imposição do idioma demonstra a continuidade de um projeto colonial, afetando os idiomas locais e sufocando o desenvolvimento autônomo do continente. Professor Mário Tito. Dalva, um pouco o que a Carol falava, né? Ou seja, você não tem mais as colônias, politicamente falando, mas ainda existe uma influência muito forte, né, na África em especial, e isso tem gerado conflito, porque se pega a formação da população hoje na França mesmo, ela é multicultural, ela é muito africana também. Isso tem dado também ponto de conflito, não é isso? Sim, sobretudo ali no período do imperialismo, na verdade, eu diria, porque a pergunta falou assim que teve reconhecimento internacional durante o reinado de Luís XIV. O reinado de Luís XIV foi em 1700 até 1792, se não me engano. E a influência ela já ocorria antes, como eu falei anteriormente. Né? Então, a questão não digo que há uma imposição do idioma, não se chega e se impõe o idioma como a gente pode pesar a palavra, né? Impor. Na verdade, o que aconteceu, lógico, inicialmente, houve todo um conflito, o estabelecimento da França nesses locais, com a questão ao desenvolvimento econômico, isso ocorre realmente, grandes empresas estão lá, empresas petrolíferas, como a Total, está no continente africano, empresas de telefonia, empresas mineradoras, empresas de energia elétrica, e isso realmente atrapalha o desenvolvimento do continente, porque são empresas internacionais, não são empresas nacionais, né, não são empresas daquele local. Isso também é que gerou essa insatisfação no discurso anti-França no Senegal.
Legal, olha, tem comentário chegando. Sérgio, põe pra gente aí que eu quero comentar também para apresentar uma questão para a professora Dalva. A Ângela Santos está dizendo o seguinte: parabéns pela excelente temática abordada, na qual enfatizando a importância do idioma no mercado internacional. É lamentável ter sido colocado de lado esse idioma tão rico na grade curricular das escolas que antes existiam. Sou uma apaixonada pelo idioma. Tem mais um comentário. Obrigado, Ângela, pela sua participação. E a Jennifer de Souza está dizendo excelente temática. Os apresentadores e a convidada, que é muito especial, estão de parabéns. E aí, Dalva, eu quero aproveitar o que a Ângela falou agora para dizer, né, o ensino havia, eu não vou revelar a minha idade, mas efetivamente eu sou das antigas. Eu fiz francês no ensino fundamental. Mas eu digo que, né, até o início dos anos 90. Então pronto, é nos anos 90 que eu estudei o ensino fundamental, então eu estudei o francês, e depois desapareceu. Isso demonstra também uma dificuldade de você ter uma certa presença com um idioma tão importante, né? Isso ocorreu porque tem um autor que fala sobre guerra das línguas, eu não vou me lembrar de imediato o nome dele, mas ele fala que quando ele diz guerra de línguas, ele está falando até de uma teoria meio darwinista, né, porque as línguas, elas não morrem, elas não desaparecem, elas vão evoluindo e vão cedendo espaço uma para as outras até que retornam, né, até que ocupam seus espaços. Mas também a questão, o pós-guerra foi muito importante, né, que, teoricamente, né, teoricamente não, né, pensa-se, o senso comum diz que quem ganhou a Segunda Guerra foi os Estados Unidos, então por que eu vou colocar ali vou aplicar a língua inglesa, né, então a gente vai aprender agora o inglês. Isso também está relacionado com as políticas públicas educacionais. Por exemplo, no Amapá, o francês é ensinado normalmente, por causa de acordos bilaterais. No resto do Brasil, não. E quando se fala nessa questão de a língua foi imposta, tal qual uma maneira que a França tem de usar o seu soft power, né, pela língua, pela diplomacia, tal como a China espalhou pelo mundo todo ali o Instituto Confúcio, ali a França colocou alianças francesas, colocou centros linguísticos, como o Daniel Mitterrand aqui no Amapá. Então, isso tudo faz parte de uma política internacional, não só educacional, né? O ensino do francês até os anos 2003 tinha na rede pública estadual do estado do Pará. Depois tiraram. Érica, você quer falar, né? Quero. Estou lembrando da minha experiência, que uma coisa que é muito interessante, que poucas pessoas sabem, é que o francês ele é muito utilizado no comércio exterior. No meu antigo emprego, no Centro Internacional de Negócios, por incrível que pareça, isso também foi uma surpresa para mim, eu só descobri na prática, é que eu falava mais francês do que inglês nesse trabalho, justamente porque o estado do Pará, ele negocia muito com a Guiana Francesa e com a própria França, por causa do nosso cacau. Interessante isso. E aí as pessoas me perguntavam, Érica, você deve falar muito inglês. Eu falei, não, falo mais francês, que eu falava pouquíssimo inglês. Era legal, essa a muito contribuição. Bom. Sim, muito bom. Recentemente, o governo do estado assinou com o governo francês um acordo econômico sobre desenvolvimento sustentável. E foi uma empresa francesa. A França, ela tem muito dinheiro, trocando em miúdos, né? Ela tem muito dinheiro para investir, sobretudo na Amazônia. A menina dos olhos é a Amazônia, a menina dos olhos do mundo é a Amazônia. Pena que nós não temos o principal nome do Brasil não veja assim. Mas há investimentos, há interesse da França em investir na Amazônia. E aí a necessidade de um internacionalista, né, nesses acordos. Era exatamente isso que eu ia falar agora. Então, o internacionalista ele se torna ainda mais necessário, porque ele vai poder mediar esses interesses internacionais. E, Sérgio, põe para mim os comentários, por favor. E tem um comentário que eu acho relevante fazê-lo. Punha, por favor, Sérgio. O Sandro Ruggeri Dulce. Anti-França no atual contexto africano não pode significar um espaço para a China entrar com tudo também nesses países? Sandro, muito boa a tua pergunta, vamos já conversar sobre isso. Tem também um outro comentário interessante, do Elielson Meirelles. Boa tarde, Mário. Estou com Covid-19,
mesmo assim ligado no Globalizando aqui em Vigia de Nazaré, em isolamento. Elielson, saúde para ti, cara, sucesso, e muito obrigado por estar dando essa preferência de não só de sintonia, como também de estar com a gente aqui na nossa live, tá? Dalva, é isso que foi falado pelo entrevistado, pelo que perguntou agora há pouco, que eu esqueci agora o nome dele, o Sandro. O Sandro diz assim, quando você tem um sentimento anti-país, outro país pode entrar também nesse interesse, né? Sim, com certeza. Agora vai depender muito, né? O país acabou, digamos, suponhamos que tenha quebrado essa relação, né? Senegal, França, mas outros países também têm. Eu falo do Senegal porque é o que está mais em voga agora, porque até os direitos humanos entrou lá para ver como é que estava a situação da violação de direitos humanos, em questão de prisões, de retaliação do governo presidencial. Abre-se, com certeza, a possibilidade. Resta saber se o país vai querer tão cedo um acordo com outros países que vai colocar no mesmo lugar que a França coloca. Resta saber se vão querer que aconteça. Sim. E, inclusive, professora Dalva, a gente estava comentando aqui no chat que, inclusive, o Macron, né, falou que ele queria deixar de importar produtos brasileiros para não contribuir com o desmatamento da Amazônia. Ele cogitou produzir internamente, né, alguns produtos para não contribuir com o desmatamento da floresta amazônica. Sim, é a política verde. Se nós formos ver, vou pegar só as eleições municipais que ocorreram na França 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. A maioria dos prefeitos, pela primeira vez na França metropolitana, a maioria dos prefeitos tinha esse pensamento voltado para o meio ambiente. Nós seríamos progressistas, pensando nesse sentido, né? Pensando mais no meio ambiente do que só apenas na exploração econômica, na exploração do capital. Foram as últimas eleições e isso foi a onda verde, que foi chamada lá na França metropolitana. Legal, você está no programa Globalizando, é um projeto de extensão produzido pelo curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Como eu falei no início do programa, nós já estamos há 8 anos no ar, começamos lá na Rádio Nama, estamos na Rádio Nama, mas em tempo de pandemia a gente encontrou também um jeito de fazer uma live. Isso é muito bom porque permite a gente adentrar no campo também de outras plataformas. Muito obrigado por você que está nos acompanhando nas várias plataformas. Temos também um comentário chegando. Brenda, punha para a gente, por favor, Sérgio também. A Luísa Veiga está dizendo, muito bom o comentário da professora Dalva sobre as negociações da Amazônia com a França, inclusive saudades, diz a Luísa Veiga. Meu primo foi seu aluno lá no Rego Barros e mandou um abraço. Então, tá dado um abraço, né, Dalva? Verdade. Depois eu quero saber quem é o aluno, que eu lembro todos os meus alunos por nome e sobrenome. E ficha. Tá ótimo, Dalva. Vamos passar para o terceiro bloco agora. Cauênia, com você. Olha só, professor, a gente recebeu uma pergunta aqui do Felipe Tavares, né, no Facebook. Ele quer saber o seguinte: quais são as principais iniciativas e programas que a França desenvolve na difusão da sua cultura, tradições e língua, né, por meio do soft power? E aí, professora Dalva? E aí que a França ela possui uma organização internacional da francofonia. É o master digamos, do soft power dela. Porque a Organização Internacional da Francofonia, quem quiser dar um Google, ele é um dispositivo institucional. Então, o que ele busca promover? Como assim o soft power dele, né? A língua, ela é a cultura. A língua carrega a nossa identidade, carrega a nossa cultura, e a França, isso há muito tempo, já percebeu isso. Né? Uma forma de promover a política francesa, não à toa é considerada até hoje a língua da diplomacia, por causa disso. Então, a Organização Internacional da Francofonia, ela busca os princípios dela, não vou lembrar de todos, mas os principais: promover a paz, a democracia, a educação, desenvolvimento econômico cooperativo. Então, só com esse discurso de promover a paz onde ele está, promover a democracia onde está e acordos econômicos,
E isso já mostra o interesse da França, né, já utilizando a língua francesa como soft power, a organização da francofonia. Muito, muito interessante. E a professora Dalva falava agora há pouco, né? Assim como a China está fazendo com o Instituto Confúcio e tal, é toda uma construção. É como diz o Joseph Nye, você que ainda não é de relações internacionais, mas vai ser, né? Esse autor diz o seguinte: na verdade, é possível você dominar um país sem precisar usar as armas. Basta você saber usar a cultura, idioma, você fazer os outros encontrarem seus interesses. A propósito disso, tem notícias rodando também, né, Carol? Tem sim, professor. Nossa equipe fez uma pesquisa sobre os jornais, a imprensa internacional sobre o tema. E a nossa terceira notícia do portal The Block Crypto dos Estados Unidos, que diz o seguinte: legislador francês assina petição pedindo permissão do governo para que Banco Central compre bitcoins. Muito interessante, Carol. E a gente está aqui falando do soft power, né? Vocês sabiam que a França ela tem um histórico de ser a principal força política na Europa? E sabe como é que ela consegue isso, gente? Através do soft power, que é esse poder suave, esse poder de influência. Ela vai influenciando sutilmente outros atores internacionais. Assim, ela valoriza o multilateralismo e ela se torna um dos países mais influentes no mundo. E o presidente francês, ele também reforça a atuação do país em fóruns multilaterais, através de trabalhos em prol da paz, da segurança, de questões climáticas, dos direitos humanos, dentre outros assuntos. Muito legal, Érica, o que você fala, até porque eu quero apresentar essa questão para a Dalva, porque, olha só, François Mitterrand, o atual o presidente Emmanuel Macron, você tem desde lá da Segunda Guerra Mundial também o de Gaulle, sempre foram presidentes muito presentes e com uma personalidade muito presente na diplomacia. A gente pode dizer que a França entra exatamente com soft power também com a sua presença dos seus políticos, né, Dalva? Sim, se vocês me perguntarem, aliás, eu posso perguntar para vocês, né, em quantos lugares, em quantos países a França tem estabelecido suas forças militares? Acho que vocês serão capazes de colocar assim na mão de um dedo. Aliás, a Cauene que fez geopolítica deve saber muito bem dessas questões aí. Agora, com o soft power, com a Organização Internacional da Francofonia, sabem quantos estados ela está? 88. Caramba! 88 estados fazem parte disso. Então, o poder da França, ele não é só militar, né? Não é só tecnológico também, quando a gente for falar depois da questão da base do Centro Espacial Guianense. Mas aí está presente em 88 países, então 88 membros, são 88 membros que fazem parte da Organização Internacional da Francofonia, significa muito. Alva, você falando isso, me vem uma questão. Eu brincava agora com a Cauene a respeito de geopolítica, né? Mas é uma piada mais interna. Mas, assim, o fato da França permanecer nessa dimensão de pensar o francês também como alguma coisa para entrar nos seus interesses, mostra também que, na verdade, mais do que a força, quer se entrar também com o interesse cultural. Então, a cultura francesa se dissemina no mundo, né? Sim, sem dúvida. O Centro Daniel Mitterrand aqui no Amapá não foi colocado à toa, não foi colocado porque era bonitinho, não foi não por isso, né? Mas fazia parte ali dos acordos econômicos. A estrutura inteira foi beneficiada, foi com recurso francês, e restava ao Brasil entrar com as políticas educacionais de ensino da língua francesa. A mesma coisa com a construção da ponte binacional entre Brasil e França. Então, mais uma forma, o Estado francês, ele entra nos lugares não pela força, mas pelo jeito, digamos assim, né, como a gente diz aqui, né? Isso, olha, não é força, é jeito, né? Então, é mais ou menos assim que a França entra nos lugares, mas isso não quer dizer que ela é boazinha, ao contrário, tomar as coisas pelo jeito, não pela força, chega a ser sórdido às vezes.
Exatamente, exatamente. Olha, inclusive, a Érica, eu queria que a Érica dissesse a frase que ela colocou no chat pra gente aqui, que é do teórico de relações internacionais Joseph Nye, né, Érica? Exatamente, de mansinho, né, devagarinho, a França foi chegando aos 80 estados, e o Joseph Nye, que é um teórico neoliberal das relações internacionais, ele diz o seguinte: se eu conseguir levá-lo a querer fazer o que eu quero, não precisarei obrigá-lo a fazer o que você não quer. Então, esse é o soft power. Muito bom, certo. muito bom. Isso que é a gente entender, é aplicar a teoria de relações internacionais aos fatos que nós estamos vivendo. Aliás, é isso. E a pergunta que eu fiz agora para a Dalva, viu, Cauê, mexia também com o perfil do próprio líder, porque o líder tem como fazer isso também de maneira mais prazerosa para quem está ouvindo, né? A propósito de prazerosa, eu falei que o programa Globalizando tem uma playlist sensacional, e a que é deste programa deve estar maravilhosa, de verdade. Então, eu vou pedir para o Sérgio colocar a Maria Clara Madorra para falar com a gente sobre a playlist do programa. Madorra de cabelinho cortado agora, novo visual, new look. Como é que se diz novo visual em Dalva, em francês, hein? Nouveau, de nouveau. Então pronto, Maria Clara, você vai falar da playlist do Globalizando. Por curiosidade, antes da Maria falar, por curiosidade, em francês se fala new look. Não, também, new look. Também em francês se usa o inglês. Maria. Importado. Oi, professor, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui, né? Boa tarde aos nossos ouvintes maravilhosos. É um prazer estar aqui para divulgar essa nossa playlist, que com certeza vocês vão gostar muito da playlist do programa de hoje, tá muito legal. Infelizmente, a gente não consegue inserir ela diretamente no programa, né? Por conta dessa nova roupagem do Globalizando, mas que a gente consegue trazer disponibilizar nas nossas outras plataformas, né, do YouTube e Spotify. Playlist essa que ela é sempre pensada de acordo com o tema da nossa live do sábado. E aí, passando então pelos países ao redor do mundo que foram colonizados pela França, a gente vai ter uma sequência com músicas do Senegal, Haiti, Canadá, Marrocos, Guiana Francesa, Tunísia, da França, claro, e do nosso sempre presente querido Brasil. Então, aguardem que ela vai ser divulgada para vocês a partir de amanhã pela nossa equipe de mídias. E acessem, escutem, acompanhem, curtam também pelo Spotify e pelo YouTube o programa Globalizando. Deve ter sido, Maria Clara Madorra, um prazer fazer essa playlist e também encontrar uma música brasileira que fosse Brasil-França, não é isso? Fazer Brasil-França e procurar de todos esses outros países que a nossa equipe selecionou aí na lista, mas a gente fez com carinho para vocês gostarem, curtirem muito. Então amanhã você vai ter, né, Maria? Amanhã você vai ter uma playlist de qualidade, né? Com certeza. Beleza, então, essa foi Maria Clara Madorra conosco no programa Globalizando, falando da playlist do programa. Muito bom, você não pode perder uma playlist sensacional. Carol Nascimento, é a sua vez que você vai apresentar a pergunta para a professora Dalva. Então, professora, tem uma pergunta aqui do Eric Moreira, que mandou para a gente pelo nosso Instagram, que é o @programa Globalizando, e ele quer saber como o aumento da importância da língua francesa incrementa as ações do país no cenário geopolítico mundial. Olha, como a gente estava comentando ainda há pouco, né, o fato de a França ter vindo ao estado do Pará, que está na Amazônia, o fato de ela estar presente em 88 estados que fazem parte da Organização Internacional da Francofonia, isso já mostra uma força que ela tem e poucos conseguem ver. Então, isso, com certeza, a França ela aposta muito mais no soft power do que no seu poderio militar. E isso já mostra o quanto ela age ali de uma maneira, talvez não tão visível, mas tão importante quanto atuar militarmente em alguns países. Isso, sem dúvida nenhuma, aumenta o seu poderio, né, diante
do cenário político mundial. Dalva, vamos falar um pouquinho de Guiana Francesa. A Guiana Francesa não é uma colônia, nem é um país independente, é uma parte da França aqui entre nós. Como é que está se dando hoje, você que já foi lá, como é que dá essa relação Brasil-França a partir da Guiana Francesa? A Guiana Francesa, essa política que tentou se implementar no Brasil com a construção da ponte bilateral era para facilitar principalmente as relações comerciais. Só que do lado da França está tudo pronto, né? As estradas são perfeitas, mas do lado do Brasil não. Por que eu falo isso? Porque tudo que está ali, praticamente tudo que está ali na Guiana Francesa vem de container, vem de navio, vem de avião da metrópole. Então, tudo que chega lá é mais caro. Então, se tivesse uma relação comercial com o país próximo, que é o país próximo, óbvio que a Guiana Francesa faz fronteira com o Suriname, mas em questão de desenvolvimento, o Brasil é mais desenvolvido. Então, tendo essa relação comercial mais próxima com o Brasil, facilitaria muito, né, as relações, principalmente as comerciais, mas desde as relações linguísticas, as relações diplomáticas como um todo, vamos colocar assim. O que acontece com a Guiana Francesa, existe um pequeno movimento independentista lá, mas não se pode nem dizer que ele tem força, né? Bem pequeno mesmo. E 4 anos atrás, houve uma grande revolta social ali, não violenta, mas houve manifestações, houve protestos, porque não havia, o desejo do guianense é que houvesse mais investimento, né, que o governo federal olhasse mais para eles como um Estado, a gente fala do departamento, né, mas colocando do ponto de vista brasileiro como um Estado. O que eles queriam é mais ou menos como os estados do norte querem em relação a Brasília, sabe? Mas olhem para nós damos tanto para vocês e vocês nada dão para a gente. Foi um grande movimento que teve lá, até hoje eles exigem constantemente sentar-se à mesa para resolver vários problemas, né? Tem que levar em conta que eles estão do outro lado do Oceano Atlântico. Sem dúvida. Então, as questões desde saúde, você precisa de especialista, você tem que atravessar o oceano. É como se nós tivéssemos que sair para ser tratados com um especialista, sair de Belém e ir para São Paulo, né, com um especialista. Então, essas são essas questões que para a gente parece difícil, mas porque estamos num país de tamanho continental, mas imagine ter que atravessar um oceano para ter fazer um tratamento de saúde. É bem complicado, mas, assim, as relações, depois desse período de manifestação, desse período truculento, começaram a andar, sobretudo quando tinha a Troubira, que é uma política nascida na Guiana e que ela ascendeu ao Senado francês, melhorou muito. Legal, a professora Dalva Lima está com a gente no programa Globalizando. Érica Nascimento tem notícias para apresentar ao nosso programa, Érica. Tenho sim, professor. Tem uma notícia aqui do jornal Prensa Latina de Cuba, que diz o seguinte: a França realiza seu primeiro exercício militar espacial para avaliar a capacidade de proteção de satélites de vigilância. Olha só, o que eu percebo aqui? Está tendo uma competição entre potências mundiais em órbita da Terra. Olha só isso. Cauene. Inclusive, no decorrer de 2020 ali, né, a Turquia e a França, aliada à Grécia, elas estavam disputando ali uma exploração de recursos naturais no mar Mediterrâneo e, inclusive, essa disputa levou uma geração de tensões geopolíticas ali nesses países, né, nessa região. Houve conflitos navais, ameaças, né, ameaças de fechamento de relações comerciais, mas aí teve uma negociação, uma mediação, e eles estão aguardando, né, uma possibilidade de diálogo diplomático. Aí a geopolítica que a gente estava falando, né, professor? Então, Cauene, e aí eu queria fazer essa pergunta para a professora Dalva, porque não deixa de ser interessante uma coisa. São 8 países da Panamazônia e, na verdade, nós nunca incluímos a França. Se você for pensar direitinho, a França está aqui. Então, ela tem um pedaço da Amazônia.
Então, o interesse é geopolítico também, porque a base de Kourou, né, professora Dalva, ela serve também a vários países, tem uma série de possibilidades de você trabalhar do ponto de vista do controle da Amazônia, então se entende o posicionamento do Macron quando ele critica o acordo União Europeia-Mercosul pela falta de cuidado ambiental, né? Sim, a Guiana Francesa ela é chamada como a França amazônica, para ter uma ideia. Né? Então, aqui, a Guiana Francesa ela é um ponto estratégico, ela está perto da linha do Equador. E isso, do ponto de vista de lançamento de satélites, de todo esse aparato aí tecnológico, é importantíssimo. Mas, além dessa questão, por exemplo, na Guiana Francesa, você tem uma base de treinamento me fugiu agora o nome, mas daquele militar agora, se a Érica puder me ajudar agora o nome, Legião Francesa, lembrei. Tem uma base de treinamento militar da Legião Francesa, né, que tem tem ali, e ela ajuda a Polícia Nacional a resguardar as fronteiras da França, aqui na Amazônia. Né? Então, ali, a base de Kourou, a base Centro Espacial Guianense, tem ali um consórcio, como nós conversávamos antes, professor Mário Tito, um consórcio, tem ali russos na Guiana Francesa, tem chineses na Guiana Francesa, tem brasileiros, e quando eu falo brasileiro, não só imigrantes do ponto de vista trabalhadores comuns, mas engenheiros do mais alto nível de conhecimento dessa área, e essa área é muito desenvolvida lá, muitíssimo desenvolvida. Então, há satélites brasileiros que são lançados de lá, satélites de telecomunicações, por exemplo. E, dependendo do dia, dá até para ver, quando eles são lançados de lá, dá para ver daqui de Belém. Quando eles são lançados. Legal, olha, eu vou pedir um minuto para a Brenda, que está no controle agora do tempo, para lhe fazer uma pergunta provocativa, né? Imagina se essa ponte binacional entre a Guiana e Macapá e o Amapá estivesse funcionando, o como e teria possibilidade de crescimento muito grande para o estado do Amapá e para o norte como um todo, né, professora? Sem dúvida nenhuma. O que funciona lá o francês, ele pode atravessar e circular livremente no Brasil. Mas a questão maior é a aduana, né, a alfândega. O brasileiro vai ali até 1 quilômetro dentro, ou menos, até a cidade mais próxima, que do lado do Brasil é o Oiapoque, do outro lado é São Jorge do Oiapoque, né? Então, ele vai mais ou menos ali alguns metros, porque 1 quilômetro depois já tem uma barreira da Polícia Federal, Polícia Nacional Francesa, ele não consegue passar se ele não tiver o visto. Mas, economicamente, seria fantástico, porque o que se comercializa ali, por causa da falta desse funcionamento, são apenas peixes, algumas frutas, né, alguns franceses que atravessam e compram alguma coisinha ali nas lojas locais. Extrativismo, né? E pasmem, Havaianas, vende muito lá. Havaianas. Produto Havaianas nacional, né? Havaianas todo mundo usa em todo lugar do mundo. Né? Então, o Brasil é R$30, para eles é 30 euros. Só que 30 euros, quando a gente converte no câmbio da fronteira, não é o mesmo câmbio das casas cambiais, né? É bem maior. Legal, professora Dalva conosco no programa Globalizando, e eu disse que o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Nós temos um outro projeto de extensão no curso de Relações Internacionais, que é o site internacional da Amazônia, que é um projeto que nasceu ao mesmo tempo que o programa Globalizando, ele é uma plataforma digital. Então eu queria chamar agora a Giovana Ramos, que está conosco, ela é uma das moderadoras do site internacional da Amazônia, para falar um pouco sobre o site. Tudo bem, Giovana? Professor, então, o site internacional da Amazônia é uma plataforma online que reúne diversos acadêmicos de relações internacionais da UNAM. Durante a semana temos uma programação de artigos acadêmicos, vídeos sobre os mais diversos assuntos, além de muitas dicas de filmes e artigos também. Nessa semana, por exemplo, teremos o texto, na segunda-feira, da Rayana Yukari, do 3º semestre, com o tema A Água é Direito e Não é Mercadoria. Na quarta, o artigo sobre o idioma francês nas relações internacionais, escrito pela Paula Castro, do 7º semestre.
E, por fim, na sexta, teremos o texto do Iago Braga, do 5º semestre, sobre o Estado na proteção dos mais necessitados durante a pandemia. Então, gente, isso é uma programação bem legal, bem, assim, bem interessante para as pessoas. E caso vocês se interessem e queiram acompanhar a gente, é muito fácil e rápido. No Twitter e no Instagram, somos o arroba Interamazônia, e no Facebook e no YouTube somos o Internacional da Amazônia. Nosso site está disponível em todas as plataformas com muita facilidade e qualidade dos acadêmicos de Relações Internacionais da UNAM. Ainda tem os vídeos que são referências também, né, Giovana? Vários vídeos, né? Tem os vídeos, tem o Durma Informado, tem as dicas de filmes, o Interdicas, no caso, também. Tem vários quadros que tem e conseguimos também. Então, é muito interessante. Legal, Giovana. Muito obrigado, viu, por ter falado do site Internacional da Amazônia aqui no programa Globalizando. Eu que agradeço, professor. Até a próxima. Muito bem, essa foi Giovana Ramos, que esteve conosco para falar um pouco do site Internacional da Amazônia. Estamos quase terminando o programa. Professora Dalva, eu queria muito agradecer a sua presença no nosso programa. Queria só que você falasse um pouco qual é o seu sentimento de fazer parte do corpo docente, que, aliás, eu posso garantir que é docência de qualidade, uma professora sensacional do programa. Como é que você se sente fazendo parte desse corpo docente, formando internacionalistas da Amazônia para o mundo? Eu me sinto uma internacionalista também, né? Que minha formação ela não é de internacionalista, mas é grato trabalhar com pessoas que têm muito e que contribuem muito, né? Também, o professor é um profissional, assim como outros, que está em constante formação. É admirável, eu trabalho com pessoas admiráveis, professores admiráveis, cada um dentro de sua área, e nós prezamos muito pela formação de nossos alunos, sem dúvida nenhuma. Agradeço pelo convite. Beleza, eu que agradeço muito, primeiro porque por termos uma professora tão capacitada no nossa grade, nosso grupo de professores, e também pela disponibilidade que ela teve hoje em falar de uma paixão sua, que é francês, França, etc. Muito obrigado, professora Dalva. É verdade, vou só te corrigir, viu, Tito? Não é uma paixão, não, é um amor mesmo. Ah, é amor. É amor mesmo, eu agradeço, sou sempre disposta a participar do curso de Relações Internacionais, de qualquer evento, um curso que me acolheu e onde eu me sinto realmente acolhida. Legal, muito obrigada, professora Dalva. E eu quero agradecer a equipe que fez o programa hoje comigo, a começar pela estreante Érica Nascimento. Érica, foi um prazer te receber aqui, foi muito boa a sua participação hoje, parabéns. Obrigada, professor, gratidão pelo convite, espero estar em outras lives também, porque eu adorei. Ótimo, obrigado, Érica. E quero agradecer a líder da equipe de mídias, aquela que prepara todas as plataformas, todas as divulgações do programa, Cauene Biapina, obrigado. Eu que agradeço, professor. É sempre um prazer estar aqui, de verdade. Foi muito legal ter a professora Dalva com a gente hoje. Espero que ela possa voltar mais vezes. E essa live, tá? Ela vai ser disponibilizada segunda-feira em todas as nossas plataformas: YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Legal, Cauene. E eu quero agradecer também a coordenadora geral do programa Globalizando, a internacionalista Carol Nascimento. Carol, muito obrigado. Obrigada, professor Maritito, obrigada, professora Dalva. Tenho muita saudade das aulas de francês da professora Dalva. As três foram minhas alunas aí. Pois é. Então, você sabe todo o dossiê dela, né? Sei. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. E como a Cauene já falou, além das plataformas digitais, esse programa também vai ser passado às 9 horas da manhã no próximo sábado, na UNAM FM 105.5. Muito legal, Carol. Quero agradecer a quem dirigiu o programa na transmissão, ao queridíssimo Sérgio Salles. Quero agradecer quem esteve na cronometragem, a Iane de Paula e depois a Brenda Souza, que esteve no suporte. Nas mídias está a Letícia Yucari divulgando, jogando o nosso programa para todas as redes. E o programa Globalizando, já falou a Cauene, estará em todas as nossas plataformas. Quero agradecer a você
que fez do nosso programa um sucesso, que vem participando. Muito obrigado a todos que participaram. O nosso programa continua no próximo sábado, às 17 horas. Nós vamos falar sobre economia do mar e poder naval, um programa imperdível. Então, olha só, muito obrigado por tudo. A gente se encontra no próximo sábado. Tchau, pessoal.